Irmãos, nesses domingos do mês de dezembro, quando nós pensamos em quão especial são essas semanas que antecedem o nascimento de Jesus, ou pelo menos a data que convencionou-se que Jesus nasceu, ainda que nós não tenhamos certeza que assim o foi no dia 25, nós pensamos de que modo poderíamos revestir esses domingos de algo especial, que fizesse não apenas uma alusão vaga a Jesus, mas que pudesse, de fato, apresentá-lo, e não apenas no culto do dia 25, quando nós estaremos aqui celebrando o nascimento de Jesus. E como nós somos uma igreja da palavra, pela palavra, não há nada mais especial do que uma palavra especial. E aí decidimos que nas manhãs de domingo nós iríamos fazer, como começamos hoje pela manhã, uma série de mensagens cujo título é Por que Jesus precisou. Hoje falamos sobre por que Jesus precisou nascer ou encarnar-se, baseado no texto de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, que tem como principal tema o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Próximo domingo pela manhã estaremos aqui dando prosseguimento e falando por que Jesus precisou viver uma vida que cumpriu cabalmente, completamente a lei do Senhor. Que significado isso tem? E agora, à noite, nós estamos começando uma outra história, uma outra série de mensagens que vai prosseguir todos os domingos de dezembro, que tem como título A Mais Bela História. Na verdade, se nós pudéssemos ter todos os recursos do mundo para fazer um enredo, um roteiro de um filme ou escrever uma obra literária e divulgá-la, ela não teria o poder, o esplendor, a maravilha daquela que é narrada nos evangelhos, que conta a história de Jesus. Mas não apenas a história do nascimento de Jesus, mas a história completa de Jesus. Porque, como falamos hoje pela manhã, talvez uma das coisas mais infelizes dos nossos tempos é a maneira como, de alguma forma, a história de Jesus tem sido posta de lado e uma outra história, que aparentemente é uma história de Natal, tem sido posta no outro lugar. Eu não estou falando apenas do velhinho charmoso chamado Papai Noel, mas eu estou falando, por exemplo, de um Natal que nem mesmo Papai Noel tem mais. Eu falava hoje pela manhã, você que estava, lembra disso, que talvez o comercial de TV dessa época, que tem sido mais comentado nas redes sociais, conta a história de um senhor idoso que tem filhos já criados, que nunca podem estar, ou nunca poderiam estar com ele, ou nunca puderam estar com ele nos últimos natais. E ele então escreve uma carta dizendo para aqueles filhos, ou comunicando, ou algo comunicando para os filhos que ele havia morrido. E então todos acorrem à casa dele na época do Natal, de onde eles estavam, ocupados como estavam, para o sepultamento do próprio pai. E aí descobrem que, na verdade, foi uma estratégia que ele usou para trazê-los para casa e vê-los, pelo menos mais uma vez, ao redor da mesa de Natal. E aí todos estão comentando esse comercial, que é uma história bonita, uma história que tem uma temática importante, que é muitas vezes do isolamento social, do abandono das pessoas mais idosas pelos filhos, mas não é Natal, não é a história de Natal. Eu acho que é muito mais uma grande sacada de mercado, sabendo que nessa época as pessoas estão mais sensíveis e, eventualmente, essa história pode ser muito bem encaixada nos sentimentos das pessoas. Mas o nosso Natal não é sentimentaloide, não é romântico, não é um Natal que fala de um meninozinho Jesus, coitado, abandonado numa manjedoura, mas é o Natal de um rei que se torna gente, como nós, para reinar no coração dos seus escolhidos. E essa história, que é a mais bela história, tem aspectos muito importantes. O desta noite é a mais bela história de poder que Deus escreveu. E para falar dessa mais bela história de poder, do Rei poderoso que se faz fraco, para que pelo poder do seu amor, pelo poder da sua graça transformar o coração do homem, está contada de alguma maneira em Lucas capítulo 1, verso 26 em diante,
que é o texto onde eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus, para sobre ele nós estudarmos, refletirmos e aprendermos a palavra do Senhor. Abra, portanto, em Lucas, capítulo 1, verso 26, nós vamos ler até o verso 38, e esse texto é a história de como o nascimento de Jesus foi predito pelo anjo Gabriel a uma virgem que estava desposado de certo homem da casa de Davi. O homem tinha por nome José e ela era conhecida como Maria. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, verso 26 em diante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, no norte da Galileia. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Ave Maria, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como? Como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que Deus abençoe a escritura lida. Amém. Convido você a curvar a sua cabeça, juntos orarmos ao nosso Deus. Ó Deus amado e querido Pai, essa bela história de poder que o Senhor nos conta pela narrativa de Lucas, aquele médico que nem judeu era, mas que foi atraído para descrever, pesquisar tudo o que havia ocorrido na vida deste Jesus. Essa história maravilhosa que Lucas conta, de como todas as coisas foram sendo e acontecendo antes do nascimento do Senhor, é sem dúvida alguma uma história diante da qual nenhum de nós pode permanecer indiferente. Não há como, Pai, ler essa história e não ser impactado por ela, porque ou ela é verdadeira e transformadora como nós cremos que ela é, ou ela é uma grande mentira e uma história fantasiosa. Mas nós temos crido que ela é verdade. Nós temos visto ela ser verdadeira na nossa vida, porque a semelhança dessa história, também em nossas vidas, certos impossíveis têm acontecido como aconteceram nessa história. E é porque Tu és o mesmo Deus de poder que gera Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria, e também és o mesmo Deus de poder que gera os Teus milagres, sinais e prodígios na nossa vida, que nós rogamos nessa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, dilate o nosso coração, para compreendermos a ministração da Tua palavra, que não é um breve comentário sobre ela,
mas é de fato aquilo que o Senhor reservou na noite deste domingo, para que possamos ouvir e por ela ser edificados. Ó Deus, fala conosco, que as entradas espirituais deste lugar, que este lugar todo esteja impregnado da presença santificadora do Teu Espírito Santo, mas mais do que nos corredores e no espaço deste lugar, nos nossos corações o Teu Espírito esteja agindo, porque Ele é o mesmo Espírito que inspirou esta palavra e é o mesmo Espírito que fala por meio desta palavra. Fala, portanto, conosco, nós queremos ouvir a Tua voz e sermos por ela transformados. É assim que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. É difícil encontrar muitos sermões ou livros, muitas histórias sobre a história de Natal, que enfatizem esse aspecto do poder de Deus. Porque normalmente o que nós encontramos na temática do Natal fala sobre o amor de Deus. Afinal de contas, o amor de Deus se manifesta, até mesmo quando a palavra de Deus explicita dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Quando nós olhamos, no entanto, pela perspectiva de poder, nós encontramos no Natal, sim, um aspecto bastante singular. Não há dúvida alguma que houve, ao longo da história de Deus com o seu povo, uma série de manifestações do poder de Deus. Quando nós nos lembramos, como mencionamos há poucos domingos atrás, a ação de Deus miraculosa das 10 pragas impostas ao Egito, e também como Deus livrou o seu povo da perseguição de Faraó, abrindo o Mar Vermelho, esse episódio é tão dramático como manifestação do poder de Deus, que marca toda a temática do Antigo Testamento. Em muitos salmos, em muitas histórias posteriores, é mencionado esse episódio como uma demonstração inequívoca do poder e da autoridade de Deus sobre todas as coisas. Mas, queridos, não é a abertura do Mar Vermelho, ou qualquer outro episódio, antes ou depois dessa história, que manifesta mais o poder de Deus exalado e manifestado e expresso como é aqui nessa história. E para que você possa compreender, você tem que compreender tudo o que está acontecendo ao redor e quais foram os aspectos dessa manifestação de poder. O primeiro deles, que é óbvio, embora muitas vezes ao longo da história, e ainda hoje é contestado, foi o próprio tipo de nascimento de Jesus Cristo. Aquela doutrina que nós conhecemos na doutrina cristã como o nascimento virginal de Jesus Cristo é uma impossibilidade, irmãos, do ponto de vista humano. Porque, obviamente, não havia como essa jovem, que alguns comentaristas dizem ter por volta de 12, 13, 14 anos no máximo, que era normalmente a época em que jovens daquela região, naquela época, daquela cultura, estavam desposadas, ou seja, comprometidas para o casamento. Era impossível que aquela jovem pudesse ter um filho sem que tivesse qualquer tipo de relacionamento com um homem. Por óbvio, aquela mulher perderia a sua virgindade para poder ter o seu filho. Mas o que nós encontramos aqui é que aquela mulher seria engravidada, ou seria concebido nela um filho, sem que houvesse o intercurso natural de um homem e de uma mulher. Isso, inclusive, causa tanto espanto, essa impossibilidade causa tanto espanto, que ela mesma no verso 34, depois do anjo dizer o que haveria de acontecer, ela pergunta: como será isto? Pois eu não tenho relação sexual com homem algum. Portanto, ela tinha consciência da impossibilidade daquilo que o anjo estava dizendo. Deus precisaria manifestar, como de fato manifestou, um poder extraordinário para superar uma impossibilidade humana. E a impossibilidade humana foi a concepção de Jesus sem pecado, sem nenhuma interferência de José, que era o noivo desposado de Maria, de maneira miraculosa. Tanto é que é explicado assim: conceberás, verso 30, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E quando ela pergunta como será isso, no verso 34, no verso 35, o anjo explica que descerá sobre ti o Espírito Santo, e veja qual é a palavra que ele usa logo depois: e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa é uma expressão hebraica próxima daquela do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra das suas asas descansará.
à sombra das asas de Deus, como uma grande águia que toma conta dos seus filhotes, representa a esfera, aquele grande guarda-chuva do shalom de Deus, da presença de Deus que envolve todos que estão debaixo dela com o seu poder, a sua paz e a sua graça. E então ele está dizendo aqui, olha, o que vai acontecer é que o poder natural da concepção, que acontece pelo intercurso sexual que todos nós conhecemos da biologia, será substituído pelo poder sobrenatural da ação de Deus no seu ventre. Haverá uma mudança de paradigma. Ao invés da manifestação natural da vida, por intermédio da união do sêmen com o óvulo, o que vai acontecer é que o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra, o poder do Altíssimo se manifestará, e então será gerado em ti um ente santo. A primeira manifestação do poder de Deus, portanto, estava acontecendo exatamente no momento em que Jesus estava sendo concebido, no ventre da Virgem Maria. Mas há uma história paralela que está acontecendo também e que revela uma impossibilidade que Deus supera pelo seu poder. Como você pode ver na página seguinte, nos versos seguintes, no verso 36, o anjo também dá uma notícia para Maria. Deu a notícia da concepção miraculosa que ela receberia e diz que 6 meses antes, essa coisa já estava rolando nos bastidores da história, quando Deus manifesta o poder dele a uma parenta dela, por nome Isabel, cujo marido era Zacarias, sacerdote do Senhor. Veja como é dito no verso 36, e Isabel, tua parenta, igualmente, e veja que esse advérbio de modo, ou de equivalência, igualmente, concebeu um filho. E a impossibilidade de Isabel não era que ela não teve relações sexuais com Zacarias, o seu marido, mas que ela era estéril. Então nós encontramos aqui o poder de Deus se manifestando nos dois polos da história, com Maria dispensando a impossibilidade de que sem a participação de José ela concebesse um filho. E no caso de Isabel, dispensando que a impossibilidade dela, porque ela era estéril, impedisse que João Batista, que viria a ser o seu filho, fosse concebido 6 meses antes de Jesus ser criado ou ser concebido. Portanto, ele está manifestando o seu poder aqui, retirando a participação de José e gerando pelo Espírito Santo, e já estava manifestando o seu poder lá 6 meses antes, quando ele tira a impossibilidade da esterilidade devido à idade avançada de Isabel e permite que num ato normal e natural de intercurso sexual dela com Zacarias, Deus desse a possibilidade da fecundação. E quando ele vai resumir esses 2 atos poderosos de Deus, superando barreiras biológicas, entrando no mundo da natureza, com o sobrenatural, portanto, caracterizando-se um milagre, porque o milagre de Deus é quando o natural é rompido, é perfurado, é penetrado pelo sobrenatural. Ele resume isso no verso 37 com uma máxima que diz tudo aquilo que eu gostaria de dizer hoje à noite. E qual é essa frase que diz tudo e que poderia ser o tema desta noite? É porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Eu não costumo pedir para as pessoas ficarem repetindo o que eu falo, mas dá para você ler comigo isso aí, porque talvez tenha muito a ver também com você. Vamos ler juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso vale para Isabel, 6 meses antes dessa notícia. Isso passa a valer para Maria. Será que vale para nós? Há uma segunda expressão do poder de Deus, que já não é mais biológica, é cultural. A gente sabe que no mundo da natureza, as coisas são mais ou menos preto no branco.
Não há muitas coisas que podem ser subjetivamente manipuladas. Eu acho, eu penso. Não, no mundo da natureza as coisas acontecem por predisposições biológicas. Agora, no mundo da cultura, dos costumes, das normas, das crenças e dos valores, há formações, há criações que dizem para as pessoas o que é certo e o que é errado. A moral, a ética, é do mundo da cultura, daquilo que nós criamos como normas ou que são criadas para nós. E havia um impedimento do mundo da cultura, para que aquilo que o anjo prometeu pudesse acontecer. E veja que o que acontece é que aquela garota, aquela virgem, aquela mocinha, verso 26 e 27, já estava desposada. Verso 27 diz que o anjo Gabriel chegou a Nazaré, na região da Galiléia, no norte de Israel, e vai dar um recado a uma moça desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. O que era o desposamento? Era mais do que um namoro, irmãos, na cultura judaica. Era mais do que um noivado. Era considerado o próprio casamento antes da cerimônia. Na verdade, havia um vínculo, uma fidelização de um determinado rapaz com uma determinada moça, muitas vezes arranjado, feito, combinado entre as famílias. Você tem um exemplo disso quando Abraão manda o seu servo arranjar uma esposa para Rebeca, por exemplo, no Antigo Testamento. Ele arranja uma esposa para o seu filho Isaque, que veio a ser Rebeca. Então aqui alguém tinha combinado com alguém que José e Maria seriam marido e mulher. De modo que quando, primeiramente para Maria, é dito que ela seria mãe de uma criança, obviamente que a primeira maneira dela ver as coisas era que Deus iria abençoar o filho que ela teria, talvez daqui a algum tempo, com José. Seria a maneira natural, na cultura deles, de compreender isso. Porém, a maneira como o anjo se apresenta diante dela dá uma dica que ele estava ali para apresentar alguma coisa diferente. Veja que no texto diz que quando no verso 28 o anjo entra onde ela estava, certamente um aposento separado, um lugar separado onde estava só Maria, diz o texto que o anjo diz assim: alegra-te. A expressão latina é ave. Alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. Essa expressão não era usual. Se você vai fazer um apanhado histórico das vezes que anjos ou pessoas aparecem para outras e dizem essa forte expressão, o Senhor é contigo, tu és muito favorecida, alguma coisa especial estava para acontecer. Porque nós não estamos falando aqui de um favor divino do tipo provisão e providência diária, era algo extraordinário. Tanto era que Maria compreendeu que era algo extraordinário. No verso 29, ela diz assim, o texto diz: ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. Por que alguém perturbaria-se aparecendo um anjo e dizendo palavras tão doces, tão fortes, mas tão boas, tão agradáveis? Alegra-te, olha, alegra-te, alegra-te, se alegre, Maria. O Senhor é contigo, tu és uma mulher muito favorecida. Por que ela perturbaria-se se não tivesse o entendimento que alguma coisa especial viria por trás dessa saudação? E, de fato, ela entendeu isso, porque ela pôs-se, verso 29, a pensar no que significaria esta saudação. Então, nós estamos aqui, irmãos, num momento em que, na cultura internalizada da cabeça de Maria, quando alguém dissesse para ela: olha, você vai casar porque você está desposada e vai ter muitos filhos, e o primeiro filho vai ser algo maravilhoso, ela iria pensar assim: bom, então ele está falando do meu casamento, que vai acontecer daqui a pouco.
Mas o que ocorre aqui é diferente. O que ocorre aqui é que ela compreende que aquela saudação era diferente, porque Deus estava prestes a quebrar um tabu cultural, vamos colocar assim. Que Deus iria subverter o costume da época. O poder de Deus também, irmãos, se manifesta não apenas no mundo da natureza, da esfera da natureza e do biológico. O poder de Deus também se manifesta no mundo da cultura, quando Deus quebra as regras que os homens fazem. Ou quando Deus se interpõe com uma regra de exceção, quando Ele mesmo faz a regra. Eu vou dar um exemplo. No Antigo Testamento inteiro, havia um direito consignado, como os juristas gostam de dizer, um direito adquirido, de que o primeiro filho, que é o filho da primogenitura, teria uma herança diferenciada, porque no regime patriarcal, o primeiro filho vem a ser o substituto imediato na ausência do pai pela morte. Ele é o novo patriarca, de modo que os seus irmãos, mesmo sendo filhos do mesmo pai, se submetem a ele. Essa é a razão, inclusive, provavelmente, porque um sobrinho de Abraão, Ló, o segue. Porque talvez naquele momento, Abraão era o patriarca daquele clã lá da Babilônia e assumiu a posição do seu irmão mais velho. E, portanto, ele tinha sob os seus cuidados e sob a sua liderança todos os homens e mulheres deste clã, seus sobrinhos, suas cunhadas, e assim por diante. Mas o que é que acontece no Antigo Testamento todo? Deus, quando quis, e pelas razões que quis, e pelos propósitos que quis, manifestou claramente o seu poder, a sua escolha soberana, quando, por exemplo, aborreceu Esaú, que era o primogênito, e amou Jacó. Você tem uma série de histórias em que o mais velho é deposto dessa condição excepcional e outro é colocado, os 12 filhos de Jacó. Quem era o primogênito? Rúben. Mas qual é a tribo que é escolhida por Deus de modo especial para dela sair o Messias? Judá. Então Deus quebra as regras que os homens fazem. E em algumas vezes, Ele coloca uma cláusula de exceção até nas próprias regras que Ele faz. A regra do desposamento era uma regra que impedia, do ponto de vista cultural, que tornava impossível, do ponto de vista cultural, que outro homem pudesse ser o marido de Maria e, consequentemente, que ela pudesse estar sendo engravidada por outro homem que não fosse José. Isso fica tão claro que quando você vai para Mateus, no início de Mateus, quando você vai procurar a mesma narrativa, mas agora uma narrativa em que o anjo anuncia não a Maria, mas a José, quando ele vai descrevendo o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 18, conta a história que o nascimento de Jesus Cristo, verso 18, de Mateus 1, foi assim. E aí ele vai contar a história. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pensando em termos cronológicos, o anjo vai lá e avisa Maria. 6 meses antes, Isabel tinha sido agraciada com o poder de engravidar, mesmo sendo estéril. 6 meses depois, ela é anunciada, o anjo anuncia a Maria, e logo depois, quando ela já está grávida, diz o texto que José, o seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, e o que significava isso? Havia uma lei, irmãos, de que uma jovem desposada a um homem que aparecesse grávida, ela era peremptoriamente, a princípio de tudo, considerada adúltera. Bastaria que houvesse uma denúncia ou uma queixa do seu noivo ou daquele homem que haveria de desposá-la. Você entende, então, o dilema que José sofre do ponto de vista da cultura, da religião que ele tinha,
como é que, conhecendo que Maria estava grávida, sendo justo e amando-a certamente, e não querendo infamar, resolve deixá-la secretamente. E enquanto ponderava nestas coisas, eu estou lendo novamente Mateus 1:20, eis que lhe apareceu então um anjo, num sonho, um anjo do Senhor, explicando para ele como ele deveria lidar com aquele conflito cultural, com aquele conflito religioso e moral, com aquele tabu que havia. Ele diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E digo mais, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E digo mais, tudo isso aconteceu, José, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E o profeta diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco, como tem em Isaías capítulo 7, verso 14. Aí José, no verso 24, desperta, e o texto diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o Senhor, o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu no sentido sexual da palavra, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. Então entenda que não havia apenas o rompimento de uma barreira biológica, havia a quebra de um tabu com fundamentação religiosa, cultural, moral, e Deus manifesta o seu poder fazendo algo que seria inconcebível, que um homem acreditasse num sonho que um anjo estava lhe dizendo que aquilo que deveria ser feito em represália a uma suposta traição de Maria não deveria ser feito, porque algo extraordinário havia acontecido, que o Espírito Santo gerou nela o próprio Salvador, e que esse Salvador é cumprimento de uma profecia que José conhecia, que Maria conhecia, que todo judeu conhecia. Você entende, então, como era impossível, a não ser por esses fatos convencedores, pelo Espírito de Deus, que José aceitasse isso passivamente? Mas Deus opera isso, e opera isso por quê, irmãos? Aí a gente volta para o versículo 37 de Lucas. Por que que Deus opera essa quietude de alma? Por quê? Vamos juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus rompe o mundo da biologia, Deus rompe o mundo da cultura para manifestar o seu poder. Mas há algo extraordinário aqui, irmãos. Talvez mais extraordinário do que tudo o que foi dito aqui. É que a manifestação do poder de Deus no nascimento de Jesus acontece como manifestação da sua aliança com o povo. Por favor, lembrem-se comigo, havia 400 anos que o povo judeu vivia no verdadeiro silêncio profético. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, e por 400 anos, já falei isso algumas vezes aqui na igreja, o povo ficou querendo ouvir Deus falar, mas nenhum profeta de Deus foi enviado. E passou uma geração, 2, 3, 4, 5, e não havia nenhuma manifestação de Deus. Aparece depois, quando eles já crescidos, um profeta, o próprio filho de Isabel e Zacarias, João Batista, no deserto. Mas até agora, e você entende, João Batista começa um ministério rompendo o silêncio profético, muitos anos depois disso aqui. Então nós estamos aqui em pleno silêncio profético. Por que era importante que Deus estivesse falando com o seu povo?
Porque havia promessas, irmãos, preste bem atenção nisso, havia promessas decorrentes da aliança que Deus tinha feito com Abraão, e que eram relembradas pelos profetas. Grande parte das profecias do Antigo Testamento não eram predições sobre o futuro. Era um processo de relembrar pedagogicamente aquilo que eles eram e aquilo que Deus esperava deles como povo da aliança, e aquilo que Deus se comprometia com eles como Deus da aliança. Por isso que várias vezes os profetas diziam assim: o vosso Deus vos tirou do Egito com mão forte e fez convosco aliança, papapá, papapá, não se vais a outros deuses, não quebreis o meu dia santo, e assim por diante. Ficar 400 anos era de um perigo do ponto de vista da manutenção da aliança do povo com Deus, da lembrança que o povo teria. Imagine você ser tetravô, o tetraneto, né? Sem nunca ter ouvido pelo seu pai, sem nunca ter ouvido pelo seu avô, sem nunca ter ouvido pelo seu bisavô e sem nunca ter ouvido pelo seu tataravô qualquer coisa que lhe lembrasse que você era da aliança, do povo da aliança. Onde é que eu estou querendo chegar, irmãos? É que se você olhar essa história aqui, o grande lastro, a grande razão que Deus faz isso aqui, por isso que é uma manifestação de poder dele, é para relembrar ao povo e manifestar concretamente que agora a aliança estava para ser cumprida. Que tudo aquilo que no Antigo Testamento se falava em forma de promessas, de tipos, de símbolos, que toda a esperança de Israel estava ali concretizada. Eu não sei se você lembra, mas tem uma passagem aqui que é muito interessante, que é a passagem em que Jesus é apresentado. Eu não sei se você lembra, mas ele foi apresentado a Deus, está no capítulo 2 de Lucas, verso 25, por um sacerdote chamado Simeão. É uma das histórias mais bonitas, irmãos. Eu imagino um velhinho, barbas brancas, já vergado pelo tempo, arrastando a sua sandalinha, indo para o templo, dia após dia, um homem que orava a Deus, fazia os sacrifícios em nome de Deus pelo povo, mas que sabia que tinha uma promessa. Sabe aquelas histórias, meio que do Senhor dos Anéis, que tem uma promessa, que se disse em algum lugar, mas que ninguém ultimamente tem falado mais sobre isso, mas tem um velhinho na história que lembra disso. Esse é Simeão. Olha o que é que diz a história dele. Que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. O que é que ele esperava, irmãos? Ele esperava a consolação de Israel. Essa é uma expressão técnica para o Messias. Lembra que o Messias diz assim, Jesus, depois, muito tempo depois, quando vai se despedir dos seus discípulos, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu deixarei convosco quem? Outro Consolador. O segundo, porque o primeiro quem era? Era ele. Ele era a consolação de Israel, Jesus. Aí ele estava esperando ele, o Consolador. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele, era um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, é porque é muita coisa, eu fico empolgado. Olha só, lembra uma coisa, até então o Espírito Santo não habitava em ninguém, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, estamos antes de Atos capítulo 2. Quando alguém era dito que era cheio do Espírito Santo, o sujeito era especial mesmo, irmãos, era um homem piedoso de oração, aqueles santos homens de Deus que Deus sempre preserva ao longo da história. Deus estava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele. E esse Espírito havia-lhe revelado, verso 26, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o ungido do Senhor. E aí ele foi movido pelo Espírito, foi ao templo
E quando os pais trouxeram o menino Jesus, estou falando lá na frente, para fazerem com ele o que a lei ordenara, que era apresentá-lo, imagina a cena. Simeão, o sacerdote, toma aquela criança nos braços, como nós fazemos aqui quando batizamos nossos filhos. Louva a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Jesus era o esperado, mas ele era o desconhecido. Quando a gente volta para o texto do anjo falando com Maria, imagine você, querido, essa mulher era crente, judia piedosa. Maria não é a mediadora entre nós e Deus, mas ela também não é uma mulher qualquer. Ela era uma mulher de Deus, muito especial. Desposada na sua inocência, virgindade, dedicação e piedade a Deus. Ela escuta essas seguintes palavras, e veja que manifestação do poder de Deus. 400 anos de silêncio, Deus envia um anjo para uma jovem lá em Nazaré, uma das cidades, diga-se de passagem, uma das cidades do norte de Israel, longe do centro religioso, mais influenciadas pela cultura secular de Roma. Lá, ela ouve: alegra-te, verso 28, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, verso 30. Verso 31, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yehoshua, que em hebraico significa o Senhor é salvação. A mesma origem da palavra Josué no Antigo Testamento. Jesus é o nome latino. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E aí olha o poder dessas palavras, irmãos. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Seu pai, Davi, o leão da tribo de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, que é outra palavra para Israel. E o seu reinado não terá fim. Compreenda isso, irmãos. Aquele povo estava oprimido já pela terceira vez de povos estranhos. Eles estavam debaixo do regime de Roma, tinham estado sob o regime dos gregos e tinham estado sob o regime dos persas. Como é que uma menina de 12, 13, 14 anos em Nazaré escuta um anjo dizendo para ela: o filho que eu vou colocar no seu ventre será o rei de Davi, o trono de Davi estará sobre ele, e o seu reinado não terá fim. Querido, isso é manifestação pura, soberana, extraordinária do poder de Deus, porque era virtualmente impossível que isso acontecesse. Quando eu orei no início dessa mensagem, eu disse: ou você acredita que isso é algo maravilhosamente revelado por Deus, ou é uma grande mentira? Porque nós estamos aqui diante de impossibilidades biológicas, culturais, históricas e espirituais. No entanto, Jesus vem para subverter toda essa história. Ele vem como manifestação do poder de Deus, como expressão do poder de Deus. Natal é manifestação do poder de Deus. Jesus vem como um pequeno infante, como uma criança indefesa. Jesus precisou do leite dos seios de Maria
precisou ser cuidado nas suas quedas, nos seus tropeços de criança. Ele precisou ser protegido pela sua mãe e pelo marido dela, José. Mas ele era Deus, 100% Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E isso é algo extraordinário do poder de Deus. Não é possível, queridos irmãos, celebrar o Natal como uma festa adocicada, sentimentaloide, romântica e superficial. O Natal é quando Deus manifestou da melhor e mais poderosa forma o seu poder absoluto. Aqui estamos nós no Natal de 2015. Chegamos com todo o peso de um ano cheio de desafios. Alguns dizem para nós que o ano seguinte, o ano vindouro, 2016, será um ano de muitas dificuldades. Alguns de nós enfrentam dificuldades, talvez que nunca enfrentaram em anos anteriores. O seu Natal talvez seja diferente esse ano, pelas muitas lutas que você está enfrentando. Ausências ou presenças de pessoas, coisas e circunstâncias que fazem desse Natal um grande desafio de celebração. Mas eu quero lhe dizer uma esperança, uma palavra de esperança. Se no primeiro Natal Deus manifestou o seu poder de forma tão extraordinária, creia que neste Natal de 2015, Deus irá manifestar o poder dele de uma maneira sobrenatural, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não é apenas o menino indefeso da manjedoura, ele é o rei que veio para reinar, e o seu reinado não terá fim. A mais bela história é uma bela história de poder, do poder soberano de Deus, do poder que você precisa para Deus intervir na sua vida, do poder que você precisa para ter confiança e esperança nos seus desafios, do poder que pode romper barreiras da biologia, do poder de Deus que pode romper barreiras da cultura, do poder de Deus que pode cumprir séculos e séculos depois da promessa, aquilo que Ele prometeu. Se esse Natal é tudo isso, então para mim e para você celebrar o Natal é celebrar o poder de Deus, o poder maravilhoso de Deus, transformador, que faz coisas que são impossíveis para o homem. Por isso eu gostaria que pela última vez você repetisse comigo essa expressão deste verso, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Mas você repetisse comigo de uma maneira diferente. Projeta aí, por favor, Priscila. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Eu gostaria que você não lesse esse versículo, mas que você ouvisse o anjo do Senhor dizendo para você: para Deus não há impossível nas promessas que Ele tem para você. Vamos dizer juntos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mais uma vez, para mim. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas para mim. Isso é celebrar Natal, é celebrar o poder de Deus. Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai, essa bela história de poder, do Teu poder, nos encoraja, Senhor. Nos encoraja a crer que aquilo que nós não conseguimos fazer,
Tu podes fazer. Basta que tu queiras. Basta que esteja no teu propósito. Ó Espírito de Deus, visita os corações aqui neste lugar. E também em qualquer lugar onde essa mensagem estará sendo ouvida ou está sendo ouvida. Faz-nos agora, Pai, revisitar as nossas impossibilidades. Aquelas coisas, ó Pai, que eu digo, que meus irmãos dizem. Meu Deus, está difícil. Meu Deus, é impossível. Meu Deus, eu preciso, mas não sei se vai acontecer. Nos ajuda, Pai, a fazer isso na ambiência da família, Pai. É possível que haja casais, Senhor, que estão dizendo um para o outro, não dá mais, é impossível conviver. É possível que haja filhos e pais que possam estar dizendo nessa época que é impossível conviver, que é impossível acreditar que ainda tem jeito para o filho, que ainda tem jeito para a filha. É possível que haja gente aqui, Pai, com um diagnóstico em que se diz que é impossível, que a medicina chegou ao limite, ou talvez que a medicina nem sabe o que fazer. É possível, Senhor, que haja situações aqui de pessoas que estão economicamente e financeiramente, literalmente quebradas, adiando o fechamento do negócio, o abandono das coisas, mas sem nenhuma esperança no Teu poder, Pai, porque é impossível aparentemente. Talvez haja gente aqui por quem nós estamos pedindo a Ti há algum tempo para que se tornem filhos Teus, abram os seus corações. E aparentemente as circunstâncias nos dizem, Senhor, que eles são mais duros do que o Teu poder, ó Pai, que eles resistem à Tua graça. Mas não há impossíveis, Senhor. Não há impossíveis, e o Natal nos ensina isso. Não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. E nós queremos trazer à nossa memória, Pai, promessas de vida, de saúde, de manifestação do Teu poder, de restauração, de renovação, que o Senhor tem feito ao longo da história, para aqueles que Te amam, para aqueles que confiam em Ti, para aqueles que dependem de Ti, para aqueles que Te buscam. E nós queremos trazer para nós essas promessas e dizer: nós estamos Te buscando, nós confiamos em Ti, nós cremos que não há impossíveis para Tuas promessas se cumprirem na nossa vida. Encoraja o nosso coração, Senhor, para que possamos olhar para o Natal e ver se Deus fez o que fez, na mais bela história de poder que já foi contada. Então eu creio que Deus pode fazer na minha vida, eu quero a manifestação desse poder naquilo que eu não posso agir por mim mesmo. Oh Deus, faça isso, Senhor, e nós Te daremos glória a Ti nas alturas, como já foi cantado no primeiro Natal. Muito obrigado, Senhor. Continua encorajando o nosso coração com a Tua palavra, nos fazendo lembrar que a consolação de Israel já veio e que a manifestação do poder de Deus já aconteceu. Ó Deus, abençoa nós, o nosso povo, abençoa a nossa família, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.